vai eu vi o comentar. teu comentário lá. Chegou É, lá. eu vou te pegar até para Cristo para mostrar de novo. Porque, Não! Oh my God! porque o teu, teve o teu e teve de uma outra aluna que fizeram uma afirmação muito boa, assim, que eu tive. É isso mesmo o ponto dele, que eu acho que é legal de mostrar para os Sim, demais. aquela que tu fez comentário, né? Pois É, é. Achei muito aqui, boa também. aquilo Tanto ali que eu é. acho que foi uma das minhas partes favoritas do texto. Vocês pegaram bem a ideia. E todos os trabalhos estão ótimos. Quem fez está excelente. Teve uma coisinha ou outra que eu comentei em um ou outro, assim, uma frase um pouco estranha, solta. Tem uma pessoa que está com bastante errinho de português, mas é porque o corretor não corrigiu para ela. Mas, assim, estão todos ótimos. Todos leram, todos escreveram com suas próprias palavras. Até porque meus Vi trabalhos não também, dá. vi também que tu já colocou lá a tarefa nova. Já coloquei a da semana que vem também. Eu acho que o prazo é até domingo ou até sábado, se não me engano. Não lembro. E já botei as leituras da semana que vem também. Uma delas eu acho que até, não sei se é repetida, que eu botei na aula de metodologia para vocês, mas a gente vai explorar o trabalho do Cláudio e do Rogério mais a fundo, porque, na minha opinião, é o melhor trabalho para mostrar as diferenças das constituições brasileiras. A gente vai começar a entrar no caso brasileiro, então a gente vai olhar as constituições históricas do Brasil, depois a gente vai olhar a Assembleia Constituinte Brasileira, e aí a gente vai entrar na discussão sobre o Poder Judiciário, porque tudo que a gente está falando de Constituição e tem o outro lado da moeda que é o Poder Judiciário. Né? Qual é a relação entre judiciário e democracia, controle de constitucionalidade, e aí tudo isso para a gente chegar no nosso texto da nossa Constituição, para a gente ver como é que ela é, o que, que tem, e aí depois a gente vai começar a discutir alguns aspectos técnicos de direito constitucional. Eu não estou dando assim uma aula muito direito constitucional para vocês, sabe? Muito normativa e tal, técnico-jurídica. Vocês não são alunos de direito. Eu até acho essa parte mais importante do que a parte mais técnica, na verdade. Né? Mas a gente vai ter um pouquinho de técnica jurídica com vocês. Eu vou mostrar. É. Mas Mais gostei por final. muito do texto de hoje também. Ele casa muito com o texto da aula passada, inclusive. Ele faz muitos links, eu achei isso muito legal. Tem até uma É, parte que ele aborda. E foi uma das tuas perguntas, na verdade. Do como, quais seriam, né, os preceitos para funcionar, eu achei sensacional, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo. E realmente tem que ler tudo para entender. Mas eu achei fantástico. o texto do Stephen Holmes é um dos melhores que eu já vi na área, assim, é justamente porque ele faz uma discussão bem geral sobre os autores modernos, né? Quando eu digo modernos, é do século XVII para trás. O Kant, os federalistas, o Paine, tipo, vários, o Rousseau, ele passa por vários autores, Hobbes, e como é que eles veem esse problema da Constituição e da democracia, essa relação dos dois. Porque até autores medievais, né, que não estão falando explicitamente sobre constituições, mas o raciocínio se aplica, é muito igual ao raciocínio. Tem uma parte muito bacana que ele fala sobre a discussão se um rei pode limitar a si mesmo, ou se o rei seguinte que assume o trono está obrigado a respeitar os contratos e aquilo que o rei anterior determinou. Né? Ele faz um pouco esse link entre constitucionalismo, que é isso, né? Uma geração atando as gerações seguintes. É um pouco essa lógica do rei que amarra o próximo rei. Então ele faz todos esses links, é sensacional, porque ele resume muito bem as É, discussões todas do período. Né? Não discussões tão modernas, mas do período. E aí ele dá um pouco a visão dele do problema, também mais para o fim, eu vou mostrar para vocês, que é um pouco a visão do Elster, que é um pouco a visão do Harding. Eu não gosto muito da visão do Elster, eu vou até falar minha crítica no meio do trabalho. O próprio Elster mudou de opinião num certo ponto, que tem um probleminha no raciocínio do Elster, a gente vai discutir isso mais para frente. Deixa eu até pegar o livro do Elster para mostrar para vocês, peraí.
Ai. Eu peguei logo, foi vários aqui, que eu ainda estou decidindo o que eu vou dar para vocês na disciplina, o que... O do Elster eu não vou dar, não, porque o argumento está muito melhor explicado nesse textinho do Stephen Holmes. O Elster é esse aqui, ó. Ulysses Unbound, em inglês. Ele tem um livro clássico da década de 70 que chama Ulisses e as Sereias, onde ele vai explorar o paradoxo entre constitucionalismo e democracia a partir da metáfora de Ulisses quando ele está passando perto das sereias na Odisseia. A Odisseia que é o retorno de Ulisses. A Ilíada ele vai para a guerra contra Troia, e a Odisseia é o retorno dele, né, na literatura clássica grega. E na Odisseia tem uma passagem onde ele está no barco dele, lá com os remadores, e eles vão passar perto das sereias. Sila ou Carídibe, uma das duas ilhas que ele está passando, tem sereias lá. E aí todos os marujos que passam por essa ilha, as histórias, todo mundo sabe disso, as pessoas escutam o canto das sereias, os homens, né, escutam os cantos das sereias e se atiram ao mar, se apaixonam, enlouquecem e se atiram ao mar para chegar às sereias. Só que as sereias devoram eles quando eles chegam lá. E tem uma versão da história que tem as pedras. Quando eles estão chegando às sereias, eles morrem cortados nas pedras, os barcos afundam porque batem nas pedras. Tem várias versões dessa história, mas em linhas gerais a pessoa morre. E aí o Ulisses ele vai passar por lá, e aí a sacada toda é que ele quer ouvir o canto das sereias, mas ele não quer morrer. Então ele pede para todos os marujos remadores colocarem cera no ouvido, que é para eles não ouvirem, só que ele é espertinho, ele quer ouvir o canto apaixonante das sereias, então ele pede para os caras amarrarem ele no mastro, né, e para ele não se jogar no mar, para ele poder ouvir o canto da sereia sem se matar. E aí essa é a lógica da Constituição. A Constituição seria as amarras e o canto das sereias seria a democracia, que o Ulisses quer experimentar, mas ele não quer morrer por causa disso. Né? Pode vir uma sereia cantando ditadura, ditadura, ele vai e segue esse negócio e morreria. É um pouco isso. O livro dele é bem legal, ele é da Rational Choice, da teoria da escolha racional, e ele menciona um pouco o Elster no texto de hoje. Né? O Elster é um dos organizadores do livro, inclusive. Ele é um filósofo super famoso lá no estado de Colômbia, ele é professor de Colômbia, bem conhecido na área. Teoria constitucional. Enfim, o livro dele é sobre várias coisas, não é só sobre constituições. É sobre música, ele vai discutir, na verdade, a autocontenção, né? A pessoa que se amarra para impedir que ela faça uma coisa errada no futuro. Por exemplo, a pessoa que é alcoólatra, que tranca o armário de bebidas e joga a chave fora, coisas desse tipo. Ele vai discutir isso nas artes, com música também, enfim, é uma referência interessante na área. Ele escreveu o primeiro livro dele, Ulisses e as Sereias, na década de 70, e aí, em 2000, ele escreveu outro livro, que é esse aqui, Ulisses Desamarrado, Ulisses Unbound, que é basicamente refutando tudo que ele disse no livro anterior, que tem um problema no raciocínio dele. Porque esse aqui, o Holmes faz aqui também, eu vou mostrar para vocês. Que, por esse raciocínio, ele funciona quando é o indivíduo que está se auto-amarrando. O problema é que no constitucionalismo não são indivíduos, são sociedades. Então, não é exatamente uma sociedade, uma nação, um povo que se auto-amarra. São pessoas que amarram as outras. Tem dinâmicas de poder aí nesse negócio que, se você estender a metáfora do indivíduo para o coletivo, não funciona. Né? É eticamente complicado. Então, esse é um dos problemas. E o Holmes, ele entra um pouco nessa conversa. Né? A gente vai olhar isso daí mais para frente. Dá mais, deixa eu ver quanto horas são. Já são 12h15, dá para a gente começar. Deixa eu mostrar para vocês primeiro a galera que fez trabalhos, né? Só para vocês ficarem avisados aí. Tá aqui, peraí. Fechar aqui. Estava olhando o calendário também da gente para saber quando é que é o próximo feriado, que já está dando canseira. Porque julho, né? A gente trabalhou julho todo, começa a dar um cansaçozinho. Já no final de julho eu não parei, eu tô direto, mas é bom que a gente olha outras coisas aqui também. Janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto. Tem nada em agosto, agosto é direto, 26 dias letivos. Aí, setembro tem o feriado da Independência, na terça-feira, que eu não dou aula, então para mim não adianta de nada esse feriado.
E aí vai começar o encerramento em setembro das aulas. Aí em outubro começa o próximo. Peraí que tem alguém pedindo para entrar. Daí em outubro eu desconfio que talvez a gente volte para o presencial já, mas vamos ver. Mas sim, deixa eu mostrar para vocês os trabalhos. Classroom. Era aquilo da Brenda que eu ia mostrar. Só eu queria mostrar a frase que eu achei muito legal, que tu pegou dele, né? Mas sinal de que tu entendeu bem o texto, que é: constituições não são suficientes porque concordar com as regras não implica concordar com os resultados da sua aplicação. Né? Um grupo político pode concordar com eleições, com democracia, ficar super feliz com dar todo o seu apoio, porque ele sabe que ele vai ganhar. Né? Os políticos têm esse cálculo de prever o futuro, sabem por pesquisa de opinião, pelo momento histórico, que eles vão estar no poder. Mas dali 20, 30 anos, 15 anos, talvez eles comecem a perder poder, e democracia é isso, alternância no poder, uma hora você vai sair, ninguém fica no poder para sempre na democracia, e aí na hora que chegar a hora de sair, eles desistem de apoiar as regras, né? Então, o fato de você apoiar no momento não significa que você vai apoiar depois. É bem legal pro argumento dele. Mas vamos ver aqui a galera que fez e tal, só para mostrar para vocês. Já tem a da semana que vem. Dessa semana, 11 fizeram. Quando eu corrigi cedo, tinha 10. Alguém mais fez dessa semana até de lá para cá. Então tem mais um entregue aqui. Quem não fez ainda? A Ana, o Kaique, Cauã, Emanuele. Emanuele que chegou cedinho hoje. Precisa fazer, Emanuele. Que tu falou que teve dificuldade, né? Porque tu não entendeu muito bem o espanhol. É bom que depois da aula você tá entendendo, você consegue fazer melhor. A Gabriele, Gilvan, Guilherme, o Irã. Jéssica, o Irã fez semana passada. Não é o mesmo Irã. Olha, porque ele tem dois acessos, ele entrou 2 vezes, isso aqui não importa. A Jéssica até me tirou dúvidas esse domingo, ela me perguntou, mandou mensagem. A Rayana e a Rebeca, que ainda não fizeram. Professor, esse trabalho não era do texto que estava em inglês? Não, tô trocando as bolas. Esse é de inglês, o de espanhol é da semana que vem, que eu passei hoje. Eu não fiz porque meu inglês é muito ruim. Esse semana que vem. Lembrei. Aí foi isso. Aí cadê? A Jéssica teve o mesmo problema. Ela falou que perguntou se eu não tinha em português e tal. Eu falei, não, esse texto dele não tem português. E era esse texto é muito bom. Na verdade, o que eu achei foi um texto em espanhol que está nesse livro que a gente está vendo hoje também. Deixa eu mostrar para vocês. Foi o que eu disse para a Jéssica. Eu falei, Jéssica, tem um artigo dele no livro que eu passei para essa semana que está em espanhol, que é o mesmo argumento. Inclusive, o texto em espanhol está melhor do que o em inglês, que eu passei para vocês o argumento dele. Só que, como na época que eu passei o texto, a leitura da aula passada, não tinha chegado ainda o livro, aí não deu para passar esse texto desse livro. Eu fui atrás de outro texto do Tchevorsky. Aí eu achei esse inglês, que tá bom o argumento, né? Mas como quem não sabe inglês, pode pegar o livro... Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Pode pegar o texto de hoje, o livro que tem os textos de hoje, que tem um texto do Tchevorsky lá também, onde o argumento tá desenvolvido até melhor, tá? Só que tá em espanhol o texto. Aí fica, quem não sabe inglês, fica mais fácil. Não é o mesmo texto, mas é o mesmo argumento. Né? E aí vamos aproveitar para dar uma olhada geral no livro aqui também. Quer ver o texto do Tchevorsky? Kessenstein. Cadê o texto do Tchevorsky? Introdução, Stephen Holmes. Tá aqui, ó, Democracia como resultado contingente, é o segundo texto. A página 89 e a página 110. É um texto bem curtinho dele nesse livro. Mas é o mesmo argumento, tá? É a ideia de que a democracia é um resultado contingente de conflito, que as constituições elas não ficam de pé por si só, tudo isso daí está escrito aqui também. Podem usar isso aqui para fazer o trabalho. Pô, show de bola, então. Aí os outros textos, só para a gente passar uma olhada geral, esse livro é fantástico, gente. Ele é tipo, um dos melhores livros sobre o assunto que eu já comprei na vida. Ele resume muita coisa. Tem uma introdução do Elster, que é muito boa, que é o cara do livrinho do Ulisses, lá que eu mostrei para vocês. Tem esse texto do Tchevorsky, que é sensacional. O Tchevorsky é um dos maiores teóricos de democracia hoje em dia, está bem velhinho já.
Ele orientou do doutorado do maior cientista político do Brasil, maior assim, mais conhecido lá fora, mais citado, o cara que inventou a discussão sobre presidencialismo de coalizão no Brasil, que é o Fernando Limonge. Fernando Limonge junto com a Argelina Chaibub do Rio de Janeiro. A Argelina dá aula no Instituto de Ciência Política da Estadual do Rio, se não me engano, e o Fernando é da USP. Então, é sensacional, cara. Ele é professor em Colômbia, não sei se está aposentado já também. O Elster, né, que eu já falei, tem um textinho dele aqui. Esse texto tá legal, é sobre o Tocqueville, né? Eu pensei em dar Tocqueville para vocês. Talvez eu pegue um pedacinho do livro do Tocqueville para dar para vocês, sobre emendamento constitucional, que é muito legal. Então, esse texto super vale a pena. A introdução não é tão boa, não, mas esse artigozinho dele sobre o Tocqueville tá ótimo. Esse aqui eu passei para vocês como leitura complementar, do Slagstad, que é o outro organizador do livro, Constitucionalismo Liberal e seus Críticos. Ele analisando o pensamento do Carl Schmitt e do Max Weber. Não coincidentemente, 2 alemães da primeira metade do século XX. O Carl Schmitt, em particular, era o teórico do nazismo. Ele é o filósofo assim, que dava fundamentação teórica, ideológica do nazismo. Né? Ele é muito bom, ele é sensacional os textos dele, só que ele é um escrotão. Tem que ter cuidado com ele. Mas a crítica que ele faz ao constitucionalismo liberal é muito legal, está nesse texto aqui. E o Max Weber, que também tem uma visão bem crítica da democracia liberal, que eles chamam de democracia liberal e tal, que é o problema das democracias de massa que não foram previstas pelos federalistas quando eles criaram o sistema deles que até hoje funciona, né? Mas eles não previram a massificação da democracia quando eles criaram o sistema deles, isso cria problemas, e o Max Weber ele é bem crítico nesse ponto aí. Então, o texto é sobre isso. Talvez eu fale um pouquinho dele depois, porque o primeiro texto, que é o principal de hoje, é super longo, então não sei se vai dar muito tempo. Acho legal os nomes aqui. Isso aqui é o Carl Schmitt, tá? Rechtsstaat é Estado de Direito em alemão. E Marktstaat seria o Estado da força, o Estado do poder, né? O Estado da política. Macht é o verbo fazer em alemão. E aí ele vai, enfim, discutir aqui. E aí a outra parte é o Weber. O texto sobre neofederalismo, eu não sou muito fã dele. Ele tem uma ideia de que é um texto assim bem idealizado, tem uma idealização do que é a Assembleia Constituinte aqui no Ackermann. Ele é um cara muito famoso no constitucionalismo americano, ele é do direito, ele é um cara do direito, o Ackermann, essencialmente, e é por isso que eu também não sou muito fã, ele é muito idealista. Então, ele vai justificar a ideia de Assembleia Constituinte, de poder constituinte originário e de emendamento constitucional, na ideia de que, durante as Assembleias Constituintes, são momentos excepcionais da política do ser humano e onde o povo está presente na formação do poder, existe uma movimentação política super... onde o povo sempre está discutindo, o povo está muito presente na política. E aí esses momentos são diferentes da política ordinária, da política do dia a dia, do normal da política, onde as pessoas não estão muito interessadas em política no seu cotidiano, e aí as elites, né, os políticos, os partidos, dominam mais o jogo político. E aí ele justifica a tal da regra de emendamento, ser uma regra que dificulta a mudança constitucional, como que um legado desse momento virtuoso que constrange o momento posterior, que é um momento muito ruim. Né? Ele vê com maus olhos a política normal. Ele diz que a política normal ela é egoísta e tal, e a política constituinte ela é virtuosa, ela é linda e maravilhosa. Né? Isso é uma coisa muito idealizada. A gente vai ver no meu texto, inclusive, que é um artigo meu, sobre a Assembleia Constituinte Brasileira, que não tem nada de virtuoso na Assembleia Constituinte. Existem algumas coisas diferentes no momento constituinte, mas não é porque as pessoas são melhores durante a Assembleia Constituinte. Os caras que estão lá fazendo política na Assembleia Constituinte são os mesmos que estão sempre na política. Se você for olhar quem participou da Assembleia Constituinte Brasileira, é o Lula, é o Sarney, que era presidente na época, né? O ACM, é o Jader Barbalho, são os mesmos caras. Não tem... E o que eles estão preocupados ali é com o deles. Né? Não é o povo participando e tal. Mas tem diferença. Mas, enfim, o texto do Ackermann eu não sou muito fã. Que é isso, neofederalismo. Peraí. Eu esqueci de falar do primeiro. Bom, deixa eu ver se no texto de hoje.
Aí tem o texto de hoje, né, que é o pré-compromisso e o paradoxo da democracia. Depois tem esse constitucionalismo estadunidense e a propriedade privada, que é um texto interessante, mas não é nada excepcional, mas é sobre propriedade privada na Constituição americana, então quem está mais curioso aí para a discussão mais de esquerda, as críticas e tal, vale a pena ler. Esse também não é muito interessante. E é isso. Aí tem o epílogo, que também vale a pena ler. Tem um texto, cadê? A propriedade privada. Esse aqui é tudo o epílogo. Esse da regra da mordaça, ele é interessante porque ele fala da questão da escravidão durante o início da democracia americana, que é uma regra que é extremamente antidemocrática, né? Não existe nada mais antidemocrático do que a escravidão, porém, ela, de alguma forma, conseguia manter a democracia funcionando, no sentido de que tem coisas que, se você colocar para ser discutido, gera guerra civil, né? E aí, o fato de você colocar elas na Constituição não se justifica do ponto de vista da democracia, mas existe uma justificativa fraca, mas existe, de colocar ela no texto constitucional, porque sem ela estar constitucionalizada, a democracia não funciona. Porque as elites não topam cooperar, não topam agir, não topam jogar o jogo democrático. O texto do Cláudio da semana passada é muito mais claro nesse argumento. Ele fala em questões ultra controversas. As questões que são super, super controversas tem que colocar na Constituição, porque se não colocar, o regime político não estabiliza. Qualquer que seja o regime político, inclusive, tá? Não precisa nem ser social-democrático, você justifica por aí, isso aí. O exemplo na nossa Constituição seria a propriedade privada, a função social da propriedade pela esquerda, né, e a propriedade privada pela direita. São coisas que, se você não colocar na Constituição, as elites não jogam o jogo democrático, elas partem para a guerra aberta. Então, nesse ponto se justifica. E aí está aqui sendo discutido em relação a algumas coisas no constitucionalismo americano, né, que está bem interessante. Mas vamos para o texto de hoje. Aprenda a falar algumas coisas já. Se alguém quiser fazer comentários, alguma coisa que leu e gostou no texto, quiser perguntar, se grifou, se eu não entendi isso aqui, a gente pode falar antes de começar a destrinchar o texto com vocês aqui. Ele é um texto bem grande, né? Alguém mais leu, gostou do texto? Então vamos começar aqui. Deixa eu só achar a página 217. Esse aqui. É um texto longo, então eu vou pegar algumas partes para discutir com vocês. Como eu disse no começo da aula, o interessante desse texto é que ele passa por vários autores até que você não imaginaria que discutiriam o problema com essa visão, mas ele mostra como esse problema aparece em autores, inclusive autores medievais, onde não existia nem Constituição ainda, mas o problema aparece só que de outra forma, né? Então ele é sensacional para isso. Então o começo do texto é todo ele recuperando os argumentos e as discussões dos autores. Então até parece que a coisa não está muito conectada, porque cada autor tem uma forma de colocar o problema diferente, né? Aqui tem o Hume, o Paine, ele fala muito do Paine e do Jefferson, que são dois revolucionários da Revolução Americana e Francesa. O Paine, a Revolução Americana e Francesa, o Jefferson ficou nos Estados Unidos. O Paine é o primeiro estudante, ele e o Tocqueville são os primeiros revolucionários de intercâmbio, que é uma coisa que tem hoje em dia, a pessoa que é revolucionária 24 horas, ela faz intercâmbio. Fez a revolução num lugar, viaja para outro país para fazer a revolução no outro país, aí vai viajando e lutando pelos mesmos direitos, né, em vários lugares diferentes. Isso era típico da segunda metade do século XX, na época da União Soviética. Enfim, o Paine é um dos primeiros. Ele é um cara que defende, né, a Revolução, e aí ele defende a Revolução Francesa, depois viaja para os Estados Unidos. Ele tem uma história bacana. Dê uma olhada no Wikipedia do Thomas Paine, depois para vocês verem. Ele tem muita história, esse cara. Parecido um pouco com o Tocqueville também, só que o Tocqueville não era um revolucionário, ele era um pensador que tinha alguma atuação política. Então, aí ele vai passando por todos. A gente vai dar uma olhadinha nos argumentos aqui. E até chegar na parte que é o argumento dele, mais dele, assim, do que dos outros autores, apesar de que ele fala dos outros autores também. Deixa eu marcar para vocês, porque é importante perceber no texto quando ele está fazendo o argumento dele. Até porque uma das perguntas vai focar na parte dele mais do que nas outras. Olha, tem o Madison,
Os americanos são muito pragmáticos, né? Os europeus estão procurando uma fundamentação última. Os americanos, para eles, basta uma fundamentação prática que já está resolvido o problema. A gente vai ver isso. Cadê? Também não é aqui. Eu acho que é aqui. Deixa eu só ver no meu, porque eu marquei. É perto do final o argumento dele, não é tão... Não, regras capacitadoras e essa aqui. Não. Ué, passou já. Regras capacitadoras. Será que... É porque acho que é uma tradução diferente. Ah, não, tá aqui. Começa aqui o argumento dele mesmo, que a gente vai olhar com mais atenção, tá na página 247 em diante, tá? Então, marquem isso daí quando vocês forem fazer o trabalho. Se vocês não leram ainda, quiserem prestar especial atenção, vão para essa parte do texto, porque ela é a mais importante. Né? O texto todo é importante, mas essa é a mais. Vamos começar aqui, tá? Ele coloca de um jeito bem legal aqui no começo. Em sua forma mais básica, a pergunta principal desse texto todo é: por que uma nação que fundamenta sua legalidade sobre o consentimento dos governados decidiria constituir sua vida política mediante um compromisso com um acordo original estruturado deliberadamente para dificultar a mudança? Esse é o grande dilema do constitucionalismo da democracia, que eu já falei para vocês em outras aulas, acho que até no curso de disciplina de metodologia. É um dilema que o Elster resolve, né, com aquela ideia do Ulisses das sereias. O cara amarra as mãos para ele não se matar nas pedras. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o problema é esse aqui, tá? Não se justifica com facilidade a relação entre constitucionalismo e democracia. É uma relação tensa. Se nada mais eu quero que fique para vocês dessa aula, o fato de que a relação entre Constituição e democracia geram problemas do ponto de vista da sua justificação. Uma coisa, a gente vai discutir muito justificação aqui nessa aula. A gente não vai discutir tanto relação de causalidade. Eu não estou tentando explicar a relação entre Constituição e democracia. Estou tentando justificar. Né? São problemas epistêmicos diferentes, muito diferentes. Uma coisa é eu justificar algo, dizer que aquilo é certo ou correto, ou mais razoável, né? Ou mais teoricamente sustentável, do que eu tentar explicar uma coisa. Explicar uma coisa é aquilo que a gente viu na disciplina passada com o Popper, onde a minha preocupação é com a relação de causalidade, onde testar empiricamente as coisas. E aí não importa a minha opinião sobre o assunto, o que eu acho que é bom ou ruim, o que importa é se a coisa funciona ou não funciona. Né? A teoria do Tversky está muito mais num registro causal, de tentar explicar a relação entre Constituição e democracia. O texto de hoje está muito mais num registro normativo, de justificar a relação entre Constituição e democracia. Apesar de que tem algumas partes aqui que misturam um pouco as coisas, principalmente os federalistas. Como os federalistas são muito mais pragmáticos, eles fazem proposições causais, de efeito, para tentar justificar a sua argumentação em prol da Constituição americana. Essas coisas tem que ter cuidado quando misturar, porque, do ponto de vista do pensamento filosófico atual moderno, dá muito problema misturar explicação com justificação. Né? Você cai no problema de tentar justificar a realidade. A realidade, ela funciona por uma lógica própria, independente do que a gente acha que é bem e mal. Né? O movimento em separar a religião da ciência no pensamento moderno é que proporcionou essa quebra, tá? Porque quem acredita em Deus acha que tudo funciona porque Deus quer e Deus é bom, então justificação e causalidade da realidade estão imbricadas no pensamento religioso. O pensamento moderno ele não é religioso, tá? Em grande medida. Então o problema da justificação é um problema em si próprio. Você precisa mostrar que aquela sua visão, aquele argumento, ele é o argumento melhor, ele é o argumento justo, ele é o argumento correto por si mesmo, independente de como a realidade funciona. Né? Senão você cria um argumento moral preso à desigualdade da realidade. Por exemplo, se eu quero falar, por exemplo, sobre desigualdade, sobre pobreza, justiça e desigualdade. Se eu faço um argumento de justiça baseado na realidade, eu vou cair no pior tipo de darwinismo social que existe, que é as pessoas são pobres e isso é normal, né? Sempre vai ter gente rica e gente pobre e o normal é isso mesmo e isso é justo, entendeu?
percebe o tipo de anacronismo que você cria? Se você for justificar argumentos morais com a realidade empírica, você não pode fazer isso. E, da mesma forma, você não pode justificar a realidade empírica com argumentos morais. Né? Você não pode chegar e tentar explicar que uma coisa funciona em razão do certo e do errado. Tinha uma... Deixa eu pegar um exemplo aqui. É que eu faço um exercício tanto para separar as coisas que para mim é difícil pensar um exemplo que mistura, mas o normal é misturar, as pessoas fazem isso, né? Se você, por exemplo, justificar que as pessoas que estão morrendo de Covid é simplesmente pelo fato de que Deus quer, que é assim, é o normal, as pessoas ficam doentes, um dia morrem mesmo, isso é normal. E não é, se a gente for analisar, parte disso tem a ver com o fato da doença, né, da mecânica da doença, mas parte disso tem a ver com a mecânica do comportamento coletivo dos seres humanos, dos indivíduos e do governo, essencialmente, que não promoveu o distanciamento social, não promoveu o uso de máscaras. Se fizer isso, o resultado das pessoas morrerem é outro. Né? Não tem nada a ver a justiça com o funcionamento da realidade. Ou argumentos do tipo que falam que quando tem a inseminação do zigoto pelo ovo, pelo espermatozoide, cria o óvulo, já passa a ter vida. Então, ele usa uma questão prática para justificar uma questão moral, ou uma questão moral para justificar uma realidade factual. Essas coisas não se combinam, tá? É muito complicado. Enfim, tudo isso para dizer que a discussão nesse texto é essencialmente uma discussão de filosofia política, ou seja, de teoria moral, de teoria ética, de justificação. Como você justifica que um governo que se fundamenta na vontade dos governados pode ter uma Constituição que foi criada por pessoas que não estão vivas mais, que não são esses governados, e que pode constranger a sua vontade, tá? Então, é uma questão de fundo importante para vocês terem em mente. A gente vai voltar aos problemas práticos, não os problemas de justificação moral, mas os problemas de explicação da realidade política dessa relação entre constitucionalismo e democracia na próxima aula. A gente vai ver os efeitos de um constitucionalismo mais restritivo, um constitucionalismo mais amplo, um constitucionalismo mais detalhado no funcionamento do sistema político. A gente vai ver isso muito no caso brasileiro. Mas isso é um problema de causalidade. Qual o efeito que a nossa Constituição tem no funcionamento da democracia? É diferente de uma pergunta: qual é a justificativa de um sistema democrático constitucional? São perguntas completamente diferentes e uma não pode ser usada para mexer com a outra. Então, na mesma linha do texto passado, do Tchaikovsky, vocês percebem no texto do Holmes que essa relação entre democracia e constitucionalismo é uma relação difícil, não se justifica a princípio de cara facilmente, como muitos manuais de direito constitucional vão dizer para vocês que se justifica, ela não se justifica facilmente, mas existe um espaço para a relação entre constitucionalismo e democracia, sim. É um espaço restrito, mas ele existe, onde essas ideias conseguem se combinar e se justificar juntas. Uma reforça a outra. Pelo texto do Tchaikovsky, a gente viu um argumento mais explicativo, que mostra que constituições não são necessárias para o funcionamento de democracias, que democracias funcionam sem constituições, e que o fato de você ter uma constituição não garante que o regime democrático irá perdurar. Mas o Tchaikovsky dá essa licença. Ele afirma que constituições podem, sim, ajudar ou reforçar o funcionamento de uma democracia. Eles não vão garantir, eles não vão sustentar a democracia, ela não vai sustentar a democracia, mas ela pode ajudar em alguns aspectos esse funcionamento. O texto do Holmes vai ser mais claro aqui, mostrando de qual forma e também justificando como que constituições e democracias caminham juntas. Então, se nada mais do texto ficar para vocês, eu quero que fique sempre essa visão de que é uma relação difícil. E aí você pode explorar os problemas que aparecem desse relacionamento que o Holmes fala de paradoxal, para fazer pesquisa, para entender o problema, para ver todos os efeitos que isso tem na nossa sociedade, na nossa Constituição, na nossa política. A gente vai ver isso nas próximas aulas também. Então, ele coloca esse problema na primeira página, né? E aí, vamos seguir aqui para a próxima. Eu vou tentar limitar os meus grifos, que está com muito grifo esse texto. Então, vamos colocar aqui, ó. Desde essa perspectiva, pode dizer-se que o constitucionalismo é essencialmente antidemocrático. Ele começa o problema com essa visão muito negativa. Ele usa o Robert Jackson e lá para frente o Thomas Jefferson e o Thomas Paine para mostrar essa visão negativa, tá? Eu não vou ler aqui a citação, porque vai ter várias aí, se eu for ler todas, a gente está ferrado. Mas, então, ele começa com essa visão bem negativa.
desses autores, tá, que tem essa visão negativa. A função básica de uma Constituição é tirar certas decisões do processo democrático. É atar as mãos da comunidade. Aí eu marquei aqui também, vamos dar uma olhada. Porque como podemos justificar um sistema que sufoca a vontade da maioria? Por uma parte, podemos invocar, seguindo o espírito do juiz Jackson, esse juiz aqui, que esses direitos estão, de algum modo, inscritos na natureza, que é o justnaturalismo. Tá? Você tem uma corrente justnaturalista aí até a primeira metade do século XX, mas que hoje em dia não se sustenta. Tá? Dizer que certos direitos são inerentes à natureza do homem. De novo, a gente vive num mundo moderno, onde esse negócio de Deus, natureza, as coisas são como elas são, do ponto de vista misturando moral e funcionamento, não se justifica mais. Tá? A gente não consegue dizer que esses direitos estão aí porque é da natureza dos homens. Ou também podemos enfocar o caráter autodestrutivo de uma democracia constitucionalmente ilimitada. Essa é a linha do argumento que serve, por exemplo, o Hayek, que é um constitucionalista alemão também, é um cara que escreveu sobre direito constitucional na Alemanha, lá no século XX ainda. A seu ver, uma Constituição não é mais do que um recurso para limitar o poder do governo. Os cidadãos de hoje são míopes, têm pouco domínio de si mesmos, são lamentavelmente indisciplinados e sempre tendem a sacrificar princípios em face de prazeres e benefícios imediatos. Uma Constituição é o remédio institucionalizado contra essa miopia crônica, que as pessoas têm dificuldade em respeitar as regras democráticas e tal. Uma Constituição é como um freio contra o eleitorado e contra um cavalo deslocado, que é como um cavalo deslocado, um cavalo louco. Os cidadãos necessitam de uma Constituição, assim como Ulisses necessitou que se atassem as suas mãos ao mastro. Paulo Maior é o mastro do navio, tá? Se se permitir que os votantes realizassem seus desejos, inevitavelmente naufragariam. Ao atar-se a regras rígidas, pode-se evitar esses tropeços da própria democracia. Essa justificativa ela vai aparecer de uma forma mais diluída mais para frente, porque aqui ela está bem complicada. Percebam que é uma justificativa muito perniciosa contra o homem, contra o indivíduo. E a democracia é justamente o contrário. A democracia é confiar no ser humano. É saber que nós temos o direito e o dever de fazer as nossas próprias escolhas individuais e coletivas pelo nosso futuro. E a gente vai se responsabilizar pelos seus defeitos e seus problemas. Essa visão aqui do Hayek é muito paternalista. O direito adora ela, tá? Os autores do direito. Que o ser humano não presta, que o ser humano não sabe decidir, que ele tem verme na barriga, que ele é analfabeto. Vai cair numa visão extremamente elitista e antidemocrática, que tem esse risco, tá? Esse olhar que ele coloca do Hayek está muito pesado. Para justificar o problema. Que é um pouco que o Elster faz, tá? Também, no texto dele, Ulisses e as Sereias. A gente precisa de uma justificativa que seja menos antidemocrática, porque essa justificativa aqui ela é difícil de engolir, tá? Mas tem um pouco disso também, a gente vai ver mais para frente. Martin Shapiro oferece uma perspectiva diferente, né? Eu não vou ler a do Shapiro, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas só a pergunta aqui dele, ó. Antes bien, cadê o antes bien? Antes bem, deveríamos nos perguntar como cidadãos democráticos querem que tal coisa seja constitucional. Não devemos desejar escravizar por certos cavaleiros já mortos que não puderam visualizar nossas circunstâncias atuais. O Shapiro ele fala assim, a gente tem que olhar a Constituição com olhar crítico o tempo todo, onde a gente precisa justificá-la continuamente. Tá? Um pouco é isso dele aqui. Seu desacordo representa claramente a pergunta: se posso decidir assim entre os democratas, para quem a Constituição é uma prisão, e para os constitucionalistas, para quem a democracia é uma ameaça? Alguns teóricos se preocupam de que a democracia pode ser paralisada por uma camisa de força constitucional. Outros temem que se rompa o dique constitucional arrastado pelo torrente democrático.
em que pese as suas diferenças, ambos os bandos concordam em que existe uma tensão profunda, praticamente irreconciliável, entre constitucionalismo e democracia. Aí, aqui no final, ele vai dar uma perspectiva que é um pouco em linhas do que ele vai dizer lá no final do texto, que é usando o trabalho do Eli. Eu tenho o livro do Eli lá em São Paulo, então não estou com ele aqui, senão eu vou mostrar para vocês. Também só tem em inglês, tá? O trabalho do Eli é muito conhecido nos Estados Unidos, o livro dele chama Democracia e Desacordo, é Democracy and Disagreement. O nome do livro do Eli é bem legal. Mas o argumento dele que resolve o problema é um pouco diferente. Ele não vê com maus olhos o cidadão, ele não vê que o cidadão que respeite a Constituição, que a Constituição é um poço de virtude e o cidadão, o político, é um poço de veneno, né? E que a Constituição precisa existir para poder segurar o cidadão que não sabe pensar por conta própria, etc. Que é um pouco o argumento do Hayek, né, dos caras mais autoritários. Mas não autoritários, mas antidemocráticos, tá? Não necessariamente chegam no autoritarismo, mas eles são muito antidemocráticos, esses argumentos. O argumento do Hayek é que os freios constitucionais podem ser... Eles não são antidemocráticos, mas podem reforçar a democracia. Que é uma visão mais positiva da relação entre Constituição e democracia, no sentido de que constituições servem para reforçar e melhorar o funcionamento da democracia, e não para impedir os rompantes autoritários. Né? E aí ele vai justificar isso dessa maneira. Então, o governo democrático, como toda criação humana, necessita de reparação periódica, né? Constituições não são perfeitas, constituições são frutos do homem, e democracias também. O sistema democrático é a própria aceitação do homem de que ele é falho e que as coisas mudam e que ele precisa melhorar de tempos em tempos, ou mudar as coisas de tempos em tempos. Né? A própria democracia é isso. Há que se assegurar e reafirmar seus requisitos prévios. Esses sempre podem ser feitos de formas democráticas ou até sempre podem lograr-se por meios diretamente por meios democráticos, né? Por ele, o tribunal recebe faculdades constitucionais para ser o guardião da democracia. Representantes eleitos e responsáveis devem determinar que valores substantivos devem guiar a política pública, mas em questões de procedimento de tomada de decisões fundamentais, o tribunal assume a principal responsabilidade de sua custódia. O livro do Hart é para justificar a atuação do Supremo americano, tá? Tem um texto que esse está em português, do Oscar Vilhena, que é o cara que criou a Conecta Direitos Humanos, a ONG de Direitos Humanos lá de São Paulo. Ele é um professor de direito constitucional muito bom também, é doutor na Faculdade de Colômbia em Ciência Política e em Direito Constitucional, que é uma coisa rara na área. E ele faz uma análise do livro do Eli e do argumento do Eli. O argumento do Eli é para que o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal, né, no regime democrático, tem sim um lugar. E esse lugar é somente, e simples e somente, é um lugar importante, mas é só esse, de reforçar os canais da democracia, ou seja, de manter que as regras democráticas persistam. Né? Eles são os guardiões das regras. Os políticos podem, de tempos em tempos, querer se aproveitar das regras ou subverter as regras para conseguirem se manter no poder. Vide republicanos agora nos Estados Unidos. Né? Não sei se vocês estão acompanhando a política americana. Depois que perderam as eleições aí, tentaram dar um golpe, porque ali foi uma tentativa de golpe, tá? Foi uma tentativa de golpe porca, mal feita, péssima, sem apoio amplo na sociedade, mas foi uma tentativa de golpe. Os caras invadiram o Capitólio para matar o vice-presidente e dar o poder para o Trump, mesmo ele tendo perdido as eleições. Isso aí é o exemplo de caudilho democrático latino-americano que os americanos gostam de falar mal. Eles são muito piores no sistema político deles do que a gente, nesse ponto. Né? Quando eles não conseguiram, o que está acontecendo agora? Lá você não tem as eleições organizadas no nível federal. O Supremo Tribunal já decidiu isso quando ele julgou o caso do Gore versus o Bush, né? Na primeira eleição do Gore versus Bush, que o Gore ganhou aquela eleição, mas o Bush que levou por causa do colégio eleitoral, mas a margem foi muito pequena, então teve muita discussão sobre as eleições. E aí o Supremo americano, numa decisão que deu nesse período paradigmática, e em outras decisões também, ele sempre afirma que o direito à eleição, o direito ao voto, é um direito estadual, não é um direito federal. Os americanos não têm na Constituição dos Estados Unidos o direito ao voto, como a gente tem na nossa, como a maioria dos países tem nas suas constituições federais, a maioria dos países democráticos, né?
Nos Estados Unidos, o direito ao voto é um direito estadual, portanto, cada estado organiza suas eleições, suas regras eleitorais, como quiser, com uma pequena limitação que está na Constituição Federal, que eu não vou entrar aqui nela agora, mas, enfim, as eleições são organizadas pelos estados. E aí, o que sempre aconteceu e está acontecendo agora de modo mais gritante? Os estados republicanos, os democratas também, tá? Mas mais os republicanos, eles estão mudando as regras para dificultar o voto, para que as pessoas que são pobres, negras, que têm que trabalhar o dia inteiro, que não podem... Primeiro, a eleição não é feriado, né? Eles restringem o número de urnas eleitorais. Para votar nos Estados Unidos, você gasta, às vezes, 3, 4, 5 horas numa fila, nos estados mais pobres, nas regiões mais pobres. Isso é de propósito, porque se você dificulta o voto, quem deixa de votar é o povo negro, pobre, trabalhador, porque a pessoa tem que trabalhar, ela não pode ficar 3, 4 horas na fila, né? A pessoa que está exausta, tem 2, 3 empregos, não é feriado, ela precisa pedir para o patrão para ir votar. Então é um negócio assim que dificulta, e eles sabem disso. Então eles modulam as regras para isso. Vou dar só um exemplo para vocês. No estado do Texas, estão querendo aprovar uma lei, não conseguiram ainda porque os democratas todos fugiram do estado para não votar, os democratas, os parlamentares, tá? Os senadores, os deputados no Texas, saíram do estado para não dar quórum, para não poder votar, mas está tudo armado para ser aprovado já. De que, primeiro que eles vão proibir votação no domingo. O que acontecia? Quando está no período eleitoral, tem eleição no domingo. E os democratas, eles gostam muito disso, porque os negros são muito ligados às igrejas lá. E as igrejas fazem aquela movimentação que eles chamam de get out to vote. As pessoas saem para ir votar no domingo, porque termina a missa, o padre fala, agora vamos todo mundo para a eleição, vamos todo mundo, né, votar. E é um momento, assim, de trazer os eleitores para as urnas que os democratas têm. Então, se você proíbe que se faça eleição aos domingos, você impede que isso aconteça. Outro exemplo, eles estão proibindo que se dê água para as pessoas na fila. Isso é a coisa mais cruel do mundo. Por quê? Como as filas são longas e demoradas, né, tem toda uma movimentação que os partidos políticos que fazem mesmo, de levar lanchinho, levar água para as pessoas, levar o famoso pau de arara que a gente tinha na República Velha, por isso que eu digo que os Estados Unidos é a República Velha, de levar as pessoas para votar, de carro, caminhão, ônibus, e levar todo mundo para votar, e depois trazer para casa. Né? E quando as pessoas estão na fila, levar água, levar comida, para manter a pessoa na fila, porque eles querem que a pessoa vote, porque sabem que eles vão votar, né, no candidato deles. Eles têm isso mapeado, né? Determinado condado, determinada cidade, determinado bairro vota democrata. Então os democratas vão lá tentar ajudar as pessoas. Não que eles vão fazer a pessoa votar, né, controlar o voto dela. A pessoa vota em quem ela quiser. Mas eles sabem que essa pessoa vai votar democrata, já por causa de demografia. E aí vão levar água e tal. E aí os republicanos estão proibindo que se entregue água para as pessoas na fila, tornando isso um crime, inclusive, uma contravenção penal. Tudo para mexer nas regras, para dificultar a eleição. Por quê? Porque eles sabem que eles estão perdendo. Né? Eles são a minoria nos Estados Unidos. A maioria hoje em dia é negra, latina, imigrante, gente com educação boa, que sabe que os republicanos enlouqueceram e a política deles é essa política de guerra e racista, tudo que vocês sabem da política americana que estão estudando. Então, para evitar, eles dificultam e mudam as regras no sentido de dificultar o voto. Isso seria o que o Eli entenderia como o papel da Suprema Corte de interferir no processo democrático, né, que é o processo democrático. Os deputados que estão votando essa lei, o governador que introduziu essa lei no Legislativo Estadual do Texas, são todos eleitos, foram eleitos. Né? E aí, mas eles foram eleitos, só que eles estão fazendo o quê? Diminuindo a democracia, eles estão reduzindo a democracia. Então, esse seria o papel de uma Constituição e, portanto, de um Supremo Tribunal Federal, de um judiciário, de aumentar os canais de participação democrática. Qualquer outra coisa, o Eli vê como interferência indevida do judiciário na democracia. Né? Matérias de política pública, direitos materiais, né? Tudo isso que o nosso judiciário faz muito, inclusive, direitos ambientais, tudo isso daí o Eli diz, não, isso daí não é papel do judiciário. Isso daí é o papel das democracias. O sistema americano, de modo geral, de todas as democracias que a gente tem hoje em dia, é o mais conservador, no sentido do judiciário intervir na vontade política, na vontade das maiorias. Tá? Ele ainda é o sistema mais conservador, porque é o sistema mais liberal até hoje. Então, esse o argumento do Eli, tá? Que constituições elas podem servir para melhorar e clarear o funcionamento da democracia, aumentando os canais de participação e garantindo os direitos que fundamentam o exercício da democracia.
aquilo que o Cláudio fala no texto dele, deixa eu até puxar o quadrinho do Cláudio para vocês, do texto do Cláudio, que eu deixei na aula passada, porque vai ser importante esse quadrinho, que resume bem o argumento do Holmes lá no final, tá? Eu já estou até adiantando o argumento no final. Ele usa o Eli para falar isso no começo, e depois lá no final ele vai retomar esse argumento, né, que é o argumento do Cláudio aqui. Deixa eu pegar aqui o quadrinho. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela, que eu posso alternar facilmente entre um e outro, tá aí. Que é baseado no Robert Dahl, no que precisa para uma democracia funcionar. É isso aqui, tá? Essas 8 coisas são necessárias para o funcionamento da democracia. Para a democracia liberal, para a democracia do voto da maioria, né, para que se expresse a vontade democrática majoritária. Nesse sentido, se você colocar essas coisas numa Constituição, você não está impedindo a democracia, você está garantindo que ela funcione. Tá? Aí ele vai falar aqui, a liberdade de formar e aderir a organizações, a liberdade de expressão, o direito ao voto, a elegibilidade para cargos públicos, o direito de líderes políticos disputarem apoio e votos, fontes alternativas de informação, liberdade de imprensa, né? Liberdade de expressão, eleições livres e idôneas, e fontes alternativas não é só que existe essa liberdade, mas que existam fontes alternativas. Porque se você tem um país onde um grupo domina todas as formas de comunicação naquele país, por mais que a imprensa seja livre, mas quem é dono por questões de desenho de política de comunicação, toda a mídia é controlada pelo governo, ou toda a mídia é controlada por um grupo empresarial de direita, como era na Venezuela antes do golpe do Chávez, tá? Você não tem fontes alternativas de comunicação, então é importante não só que existam que exista liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas que existam fontes alternativas ou diferentes formas de ver um problema, né? Enfim. Eleições livres, né? Que eleições ocorram e sejam periódicas, aquilo que o Tchaikovsky fala, eleições periódicas, livres, e 8 instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência, ou seja, que as políticas de governo de fato, sejam escolhidas por aqueles que foram eleitos. Porque não adianta você ter eleições se quem ganha não é quem governa. Um regime tipo o Irã, onde você tem eleições, mas, na verdade, quem manda é o Ayatollah e o partido do Ayatollah. Não importa quem ganhou as eleições. Né? Então, você tem que ter instituições responsivas ao sistema eleitoral. E essas são coisas que se você colocar numa Constituição, na verdade, vão estar melhorando a democracia, não vão estar restringindo a democracia. Lá para frente, eu já vou adiantar o final do texto, o Elster fala que toda essa discussão sobre se a geração 1 pode ou não escravizar a geração seguinte, né, ou como Thomas Jefferson fala, que a gente não pode ser escravizado pelos nossos antepassados, é muito simplista. O Elster coloca o jogo não entre 2 gerações, mas entre 3 gerações, ou mais, 3 ou mais gerações. O Elster fala, a pergunta não é se a geração 1 pode escravizar a geração 2. A pergunta é se a geração 1 pode impedir que a geração 2 escravize as gerações 3, 4, 5, 6 e daí para frente. Entendeu? Então as constituições não servem para... Não é o pai protegendo os filhos, é o pai protegendo... o avô protegendo os netos. A lógica seria mais essa. Isso está lá na frente no texto. Deixa eu só ver se tem um quadrinho aqui nesse texto que mostra um pouco esses direitos de novo. Não tem. É só aquelas 8 coisas que ele tira do Robert Dahl. Tá? Vocês vão estudar Robert Dahl na aula de teoria política. Era só isso que eu queria mostrar do Couto mesmo. Então é um pouco isso que o Eli vê como espaço para o constitucionalismo democrático. Você tem regras democráticas que coordenam o jogo eleitoral e o funcionamento da democracia. E só, na visão do Eli, se resume a isso. Tá? Constituições que têm outros direitos, essas coisas já não são democráticas, já não são justificáveis do ponto de vista da teoria democrática. O Cláudio também tem uma visão um pouco negativa de constituições muito grandes. Tá? Ele fala que até se justifica você colocar direitos materiais nas constituições, porque são eles que garantem a adesão ao jogo democrático. Mas aí é uma explicação muito mais explicativa do que justificativa. Porque do ponto de vista de justificação teórica,
se é certo ou errado do ponto de vista da democracia, não se justifica, tá? Por essa linha, por essa argumentação. Porque direitos à igualdade material, ao meio ambiente sustentável, à previdência, direitos dos trabalhadores, essas coisas nas constituições, não se justifica, porque isso tudo é questão de política pública que depende da vontade das maiorias. Seria o argumento, iria por aí. Tá? Se justifica, se diz o Cláudio, só para garantir que esses grupos políticos tenham adesão ao jogo democrático, ou seja, são direitos sem os quais as pessoas não brincam de democracia, elas vão para a guerra civil, né? Tanto a esquerda quanto a direita. Se você não garantir a função social da propriedade, o direito à educação universal, básica, o direito à saúde universal, no caso do Brasil, no SUS, se essas coisas não estão na Constituição, você teria gente fazendo revolução na rua. Só assim que se explica o fato de terem ido parar na Constituição, mas não se justifica. No mundo ideal, a gente não teria essas coisas na Constituição. As pessoas chegariam às conclusões de fazer redistribuição de renda, de ter saúde universal, previdência e tal, porque a maioria iria decidir isso, não porque isso está na Constituição. Tá? Então, é um ponto importante aí, é um problema do ponto de vista da teoria democrática, como a gente vai ver mais para frente em vários textos. Aí vamos entrar agora na análise dos autores dele. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque são vários autores, né? E aí... só tem um pontinho aqui no final que eu acho muito legal. Que é essa coisa da relação entre o pré-compromisso e como isso pode ajudar a democracia, né? Ele fala aqui, desbloquear as construções... Deixa eu aumentar aqui, não sei se vocês estão vendo bem na tela, vocês estão acompanhando, deixa eu aumentar aqui. Talvez esteja pequeno para vocês. Desbloquear as construções do processo democrático é o que deve fazer, supostamente, a revisão judicial. Isso que eu falei para vocês do Eli, né? Que constituições são boas para aumentar o poder da maioria. Constituições, elas não servem elas não servem simplesmente para proteger minorias, mas elas servem para aumentar o poder das maiorias também. Isso que é sensacional no argumento deles. Porque os liberais sempre veem o problema das constituições como proteção às minorias. O Eli vai mostrar, não, constituições também aumentam o poder das maiorias, né, regulando o processo democrático. O poder geral dos votantes aumenta quando o eleitorado limita a sua autoridade dos seus próprios funcionários eleitos sobre os processos fundamentais do governo, né, coisas desse tipo. Ou seja, regras também servem para aumentar o poder. Regras não só limitam, elas também te habilitam a fazer mais coisas. Só para pegar um exemplo meio tosco, mas um pouco por aí, quando o pai da gente proíbe a gente de sair até tarde, quando a gente é criança, é para fazer a gente estudar mais. Então, o fato de não sair de casa não é uma coisa só que te limita, ela também te habilita, porque ela está fazendo com que você se direcione mais para os estudos, né, e para ter uma vida mais regrada, o que é um benefício desse ponto de vista. Tá? Tem um pouco esse argumento também. Vamos seguir aqui com os autores agora. A próxima parte. Cadê? A proibição de obstruir o futuro. Ele vai analisar o David Hume, que é um filósofo escocês sensacional, né, do século XVIII aqui, e ele vai colocar o problema nesses termos aqui. Ó. Suponho que todos os homens e todas as nações, quaisquer que sejam, têm a liberdade para poder alterar e modificar suas constituições se as considerarem frágeis e inseguras. E na Declaração de Independência, Thomas Jefferson abraçou o mesmo princípio, afirmando que é direito do povo alterar ou abolir qualquer forma de governo que se tenha se tornado destrutiva da vida, da liberdade e da busca da felicidade. O Thomas Jefferson era muito mais de esquerda do que o James Madison, tá? Nenhuma instituição, por mais importante que seja, é inalterável. Nenhuma lei, por mais fundamental que seja, é irrevogável. O Thomas Jefferson, lá na frente, ele vai mostrar esse debate, ele defendia, inclusive, que as constituições deviam ser reformadas de 20 em 20 anos pela vontade da maioria. Ou seja, que a regra de emendamento constitucional devia ser de que a cada 20 anos você teria um grande processo de emendamento da Constituição por aquela nova geração que está na vida política aí, né? Aí ele vai discutir esse tema mais para frente, tá? Só para ficar um exemplo para vocês aqui, tem uma Constituição no mundo, de todas as que eu conheço, né? Eu acho que é a única, mas pode ser que tenha alguma outra, país pequeno que eu não saiba,
que é a Constituição de Portugal. A Constituição de Portugal, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Eu tenho ela aqui no meu computador, mas acho que é mais rápido eu achar na internet. Deve ser a mesma regra ainda, não deve ter mudado. A regra de emendamento da Constituição de Portugal é uma regra muito única e é um pouco inspirada no Thomas Jefferson. É a Constituição revolucionária de 1976, tá? Que é uma Constituição que começou socialista, comunista, falava no texto da Constituição, né? Que, ó, tá até aqui ainda no preâmbulo. Vocês estão vendo aí na frente? Estão conseguindo ver? A Constituição de Portugal? Sim. Ó, aos 25, né, o movimento das Forças Armadas, porque foi uma revolução armada, militar, né? Foi uma revolução democrática, mas militar. A Revolução dos Cravos. Porque os tanques, os exércitos vinham com cravos, com rosas e cravos nos tanques. Na boca do tanque vinha assim, um maço de ramalhete de cravos, por isso que era a Revolução dos Cravos. Coroando a longa resistência do povo português, interpretando, derrubou o regime fascista. Né, libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo, representou uma transformação revolucionária, e antigamente falava em comunismo e socialismo. Tá? A Assembleia Constituinte afirma... Tarará. Vamos olhar a regra de emendamento. Vou ver se eu acho aqui. Discussão e votação, iniciativa de lei. Espera aí. Senão vou procurar mais no olhômetro. Não, se for para a prova constitucional, a gente não vai achar nunca. Espera aí. Lei de deslocação. Geralmente é na parte do Poder Legislativo ou no final do texto. Vamos olhar no final do texto primeiro. Olha, fiscalização da constitucionalidade, da legalidade, isso aqui é o controle de constitucionalidade do Tribunal Constitucional deles. Ó. Eles têm um Tribunal Constitucional lá, que revê a constitucionalidade das leis. A gente vai estudar esse tema mais para frente, tá? Fiscalização da constitucionalidade, polícia. Se não está por aqui, vai estar no Poder Legislativo. Como é na nossa, essa discussão sobre emendamento está na parte do Poder Legislativo. Espera aí. Aqui. Competência legislativa. Competência política e legislativa. Compete à Assembleia da República, esse é o poder legislativo deles, tá? Se não me engano, é unicameral, lá não tem Câmara e Senado, é só um legislativo. Conceder anistia. Cadê emendar a Constituição? Aí. Tá aqui. Aprovar alterações à Constituição, na letra A, eu não estou vendo. Nos termos do artigo 284 a 289. Vamos olhar o artigo 284. Pra vocês verem como é que é. Eu tenho essa Constituição no modelo de constitucionalidade que eu falei na disciplina passada. A gente vai olhar mais para frente o modelo de novo. Tá aqui, ó. Revisão constitucional. Competência e tempo de revisão. A Assembleia da República pode rever a Constituição decorridos 5 anos sobre a data da publicação da última lei ordinária. Como é que funciona lá? De 5 em 5 anos eles fazem uma revisão constitucional. Ela tem marcação no tempo. O Thomas Jefferson dizia que tinha que ser de 20 em 20. Portugal é de 5 em 5. Aí tem as regras aqui, né? Como é que faz. Ela pode ser feita fora desse período? Pode, mas a regra é muito exigente, é tipo 4/5 da Assembleia para poder fazer. Durante o período da revisão, tá aqui, a maioria de 2/3. Se não me engano, antigamente era a maioria simples, eles devem ter mudado isso aqui. A maioria de 2/3. Ainda assim é uma regra difícil, mas ela só pode ser feita de 5 em 5 anos. Você não pode mexer na Constituição pela regra normal nesse período, tá? Não é que nem a nossa, que pode ser feita a qualquer momento, desde que se atinja os 3/5. Aí tem os limites materiais, são as cláusulas pétreas. Lá tem cláusula pétrea também. Ó. Isso aqui tudinho é a cláusula pétrea deles. Eu cheguei a mencionar cláusulas pétreas para vocês, acho que na segunda aula, né? Que a gente olhou lá o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal Brasileira, que é onde estão nossas cláusulas pétreas. A gente vai discutir isso de novo mais para frente,
que é a ideia que tem coisas que nem por maioria qualificada você pode mexer. São coisas super fundamentais e estão proibidas de serem alteradas no constitucionalismo, tá? Vamos voltar aqui para o texto. Então, ele recupera aqui o argumento do David Hume e do Thomas Jefferson um pouco nessa primeira parte aqui, tá? Vamos seguir, porque são vários autores. Aí ele vai para o Paine. O Paine, como eu falei para vocês, é um autor muito famoso nesse período. Ele é um antifederalista. Ele é um cara mais majoritário. Ele tem uma inspiração muito mais na Revolução Francesa, em Rousseau. Ele quer democracias onde o exercício do poder seja direto, seja nas cidades, seja pequeno, seja em praça pública, onde todos participem, né? Ele não vê com bons olhos constituições, muito, apesar de que ele muda de ideia. E tem um pouquinho o resumo do argumento do Paine aqui, ó. Vamos ver um parágrafo. De certo modo, o ataque frontal de Paine contra o pré-compromisso constitucional provém, logicamente, de sua concepção de democracia. Para ele, a democracia é a regra da vida. Então, ele tem uma justificativa de direito fundamental aqui, de direito justnaturalista, tá? Dito com maior beligerância, a democracia é a guerra contra o passado. O Paine está preocupado em acabar com o sistema francês feudal, né? Então, é um cara revolucionário, ele não está nem aí para o passado. Ele quer destruir tudo que foi feito antes, ele quer fazer coisas novas. O Paine é a guerra contra o passado. O velho mundo europeu das leis, dos aristocratas e dos títulos hereditários está integralmente podre. É a fraude e a ostentação. O antigo regime deve ser relegado para o lixo da história. Basoeiro é lata de lixo. Né? O antigo regime deve ser relegado à lata de lixo da história. Pois a história é uma lata de lixo. Que tudo na história que passa vai para o lixo, não serve para nada no futuro. Entendeu? Ele é bem... Né? Não está nem aí para o passado. A tradição não é um passado acumulado, sabedoria acumulada, como sugere Burke. Burke é o cara com quem ele debate nesse período, o Edmund Burke. O Burke é um político inglês que era contra a Revolução Francesa, era muito crítico da Revolução Francesa, mas o Burke é um político muito interessante de ler os textos dele, porque ao mesmo tempo que ele era um político conservador, ele defendia a independência das colônias americanas, ou a opção que ele achava melhor, que os americanos pudessem votar, que eles tivessem assento no legislativo inglês. Não sei se vocês lembram dessa coisa da Revolução Francesa, né? Da Revolução Americana, no taxation without representation. O que os americanos queriam no início da guerra de independência deles não era independência. As elites políticas americanas eram muito ligadas à Inglaterra, né? Eles iam estudar na Inglaterra, eles viam a Inglaterra com bons olhos. O que eles queriam era maior representatividade, eles queriam ter voz e voto no parlamento inglês. Eles queriam se ver representados na política inglesa, eles queriam mais integração com a Inglaterra, não era independência. Eles queriam baixar os tributos, baixar os impostos, né? Com a coisa do imposto do chá, os impostos todos que os ingleses estavam impondo a eles, mas eles argumentavam no taxation without representation. E o Paine era um cara que foi eleito, diferente dos políticos na Inglaterra, muitos eram indicados, eram nobres, né? O sistema inglês era um misto de cargos nobiliárquicos com cargos eleitos, até hoje é assim, só que a Casa dos Lordes não apita mais em nada. Mas mesmo na época dele, você tinha participação de nobreza na Casa do Popular, no parlamento. Você tinha deputados que eram indicados, não tinham sido eleitos. O Burke era um dos que tinha sido eleito. Então ele era muito fã do voto. Então, mas ele era conservador, ele criticava muito o que estava acontecendo na França e ele era a favor da monarquia, né? Ele queria um regime no estilo do Montesquieu, onde você tinha os 3 poderes e o poder executivo estava nas mãos do rei, não estava nas mãos do parlamento. Enfim, mas aí a briga era do Burke com o Paine nesse período. O Burke tem um texto sensacional sobre representação virtual, que é muito utilizado em quem discute teoria da representação, tá? Fica só a referência para vocês. Mas, enfim, eles tinham essa discussão. E o Paine era um revolucionário, né? Vamos seguir aqui ele menciona o Paine, ele menciona o Burke por causa disso. A tradição não é um balde de sabedoria acumulada, como sugere Burke. Resultado de 1000 minúsculos ajustes materializados, mas a experiência e conhecimento dos que puderam chegar a possuir
que pode chegar a possuir um só indivíduo. Né? Enfim, ele está criticando a tradição aqui. Ele diz que a tradição não serve para nada, a tradição a gente pode jogar no lixo, e a gente tem que pensar para frente, é para o futuro. A soberania do passado é o reino da nobreza, que na realidade significa... ele faz esse jogo com palavras aqui. Né? A nobility é aqueles que têm no ability, porque eles só estão no poder por... como é que é a palavra? Porque botaram eles lá. Eles não lutaram para ter o que eles têm. Né? Aquele argumento que está no CS também. A nobreza não lutou para conseguir o que eles têm. Ele foi tudo dado com a colher de prata na boca deles. Na verdade, o processo político ele tem que selecionar os melhores. E para selecionar os melhores, a sociedade tem que investigar quem são as pessoas que estão lutando para construir mais, para prover mais coisas para a sociedade. Né? Tem que ser um processo constante de luta. E a nobreza não tem. Todo mundo ali nasceu com a barriga cheia já. Então, a crítica do Paine ao passado. Né? Nesse sentido, a crítica à Constituição dele vem nessa esteira da crítica ao passado. Né? Por isso que ele não é muito fã de Constituições. Mas vamos seguir para o próximo. Aí tem o argumento do Jefferson, que a gente já viu anteriormente, né? que eu não vou retomar todo aqui, mas ele continua nessa discussão, né, do poder da maioria, que não cabe você ficar restringindo a vontade da geração presente pela geração passada. É um pouco nessa linha. Vou pegar uma parte só aqui que eu grifei. Como o Paine afirmou, a Terra pertence aos vivos e não aos mortos. É bem isso o argumento, tá? Os mortos não têm direitos, eles não são nada. Né? É o argumento repetido pelo Paine aí. Aí tem uma discussão, né, contra o Madison, o Jefferson, eles debatiam muito, como eu falei para vocês, o Jefferson era um cara mais revolucionário, mais de esquerda, e o Madison era um cara mais conservador, mais de direita. Em sua carta a Madison, Jefferson chegou a negar todas as suposições ordinárias acerca da continuidade da história e da identidade nacional. Pela lei da natureza, uma geração em relação à outra, como uma nação é em relação à outra. Ou seja, esse é o extremo, né? O Jefferson ele não vê continuidade nacional de um país. Para ele, nessa carta, nesse argumento, ele diz que uma geração presente está para a geração passada, assim como um país está para outro país. São, assim, soberanias independentes. É engraçado, né? Pensar a guerra de geração hoje em dia. O pessoal que reclama dos boomers e tal, o Jefferson ia estar do lado dos geração X, dessa galera mais nova. Ele ia dizer que isso que os boomers fizeram de deixar a gente sem conseguir emprego, sem conseguir casa, hoje em dia é muito difícil. Nossos pais, na década de 70, na década de 60, todos tinham casa já comprada com menos de 30 anos de idade. Eles conseguiam comprar casa, porque era o boom da economia e tal. E eles criaram um mundo onde, hoje em dia, a gente não consegue nem alugar a casa direito para morar sozinho. Todo mundo continua morando com os pais, aquela coisa toda. O Jefferson veria com bons olhos essa briga aí. Ele ia dizer, não, esse pessoal do passado aí tem que acabar com ele mesmo e tal. E o Madison era um cara mais conservador, tá? Enfim, só peguei essa passagem para pegar o argumento para vocês. Vamos para o próximo. São vários aqui. O pré-compromisso e o aumento do conhecimento. Ele também vai continuar seguindo o argumento do Paine, mas ele vai chegar no Kant aqui um pouquinho. E o Kant é um cara engraçado, porque o Kant, vocês já estudaram o Kant é um negócio bem difícil de estudar, mas eu cheguei a mencionar ele, né? O Kant é um cara que nos livros dele ele se inspira muito no Rousseau e na ideia de vontade geral e na ideia de que existem direitos que a razão pode conhecer, não são direitos dados pela natureza nem por Deus, são direitos que a razão pode conhecer, mas que são direitos universais e que, portanto, você poderia argumentar que deveriam estar numa Constituição, ou poderiam estar na Constituição, tendo em vista que são, né, direitos universais e tal. Mas a gente vai ver que o raciocínio do Kant é complexo. Ele vai levantar aqui o Kant, mostrando o Kant de que ele não era muito a favor desse negócio de você ter uma regra eternizada para todo sempre. Pelo contrário, a visão do Kant sobre a razão é uma de crítica permanente, de construção permanente. Portanto, as constituições também deveriam ser mudadas constantemente. Você não pode estar preso ao passado, mas a gente vai chegar no Kant lá já. Deixa
Vou pegar só uma citação aqui falando dele falando do Paine ainda, né? A ciência moderna tem dito que todo conhecimento é permanentemente instável. Lembra do que a gente estudou no Popper? Ele diz que todo conhecimento é contingente na ciência. Tudo pode ser mudado, tudo é instável. Então, tem um argumento contra o constitucionalismo que vem por um argumento técnico-científico, dizendo que o conhecimento ele é contingente, a gente pode descobrir coisas novas no futuro. E aí, se você coloca o treco na Constituição, não dá para mexer mais. O exemplo, por exemplo, que é uma crítica que dá para ser feita nesse argumento, é o fato de que a gente tem a nossa idade de aposentadoria no texto constitucional. A nossa Constituição ela é tão engessada, a Constituição brasileira, de 88, tão detalhada, que ela chega a colocar a idade que as pessoas vão se aposentar. Ora, se o mundo melhora e as pessoas conseguem viver até mais velhas, até ficarem mais velhas, serem mais longevas, né, o fato de elas se aposentarem muito cedo cria um problema. Né? Por que uma pessoa que pode viver até 90, 80, às vezes 100 anos, vai se aposentar aos 49, 48? E não vai trabalhar e vai virar um peso para a sociedade, ela vai viver mais tempo às custas da sociedade do que contribuindo para ela. Né? Outro dia eu vi uma crítica, acho que foi do Estadão, contra a aposentadoria dos militares. Policial militar e militar se aposenta super cedo. Aí passa o resto da vida vivendo de pensão. Entendeu? Então é uma crítica e tal. Se não tivesse a idade na Constituição, você conseguiria mudar isso muito mais facilmente. Né? É um pouco esse argumento de que a gente não sabe como as coisas vão ser e então a gente não pode congelar tudo na Constituição, tá? Essa citação é isso. Deixa eu continuar só a citação aqui. Cadê? A ciência moderna, estável conhecimento. A esperança é que o progresso científico derrogue sem falta as crenças atuais, transformando todo o compromisso prévio em um absurdo epistemológico. Por que um absurdo epistemológico? Porque se nada é duradouro, se você coloca um negócio na Constituição, isso é um absurdo, porque se vai ser mudado lá na frente, por que você proibiu de mudar lá atrás? Né? É um pouco esse argumento, tá? De novo, eu não estou concordando com todos, mas são problemas que o pensamento político tenha levantado sobre isso, e a gente precisa entender essas argumentações para pensar junto, né? E que essas argumentações aparecem até nos dias de hoje, né? Todos os problemas que existem hoje, gente, já foram pensados por muita gente no passado, tá? Então, muitas vezes a gente pega uma opinião mastigada aí numa revista Veja, numa internet da vida, e esses argumentos todos já foram pensados e mastigados e trabalhados por pensadores da política hoje, no passado e nos dias de hoje. Vocês, como cientistas sociais, como internacionalistas, como cientistas políticos, vocês têm que ter mais familiaridade com esses argumentos já pensados, porque quando vocês se depararem com eles no debate público, vocês têm que ter a chavinha que liga, não, peraí, isso aí está meio simples, eu acho que isso daí já foi discutido. Aí vocês podem buscar nesses debates mais anteriores, né, discussões mais fortes sobre ideias que estão aí no debate público. Aí ele vai para o Locke, tá? Cadê? Aqui na próxima página. O Locke é outro, que é considerado um justnaturalista, né? Eu adoro esse texto por isso. Ele pega autores que são tidos como constitucionalistas ou a favor das constituições e coloca eles de perna para o ar. O Locke é não sei se vocês chegaram a estudar Locke já, ele não é muito bom, tá? Eu acho um pensador de transição, assim como Montesquieu. Mas ele é muito citado, principalmente no direito, porque ele é considerado um dos justnaturalistas, na medida em que ele acha que existem direitos naturais do homem, que são independentes da vontade política. No caso do Locke, essencialmente, o direito à vida e à propriedade. Não é à toa que os liberais gostam dele. Ele defende que a propriedade privada está acima de tudo. E ele faz uma argumentação que é teológica, inclusive, para defender a propriedade privada. Então, a gente pensaria, então o Locke é um cara a favor de constituições e tal. De certa forma, ele é. Mas tem passagens dele que mostram que não é bem assim, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O Locke argumentou que a capacidade humana de aprendizado e de autocorreção tornam ilegítimos certos tipos de contrato perpétuo. Então, ele discute essa ideia de contrato perpétuo no texto dele, e ele acha que é ilegítimo você fazer contratos eternos, contratos perpétuos. Né? Por exemplo, uma pessoa não deve fazer nenhuma promessa de que será membro de uma comunidade religiosa durante toda a sua vida. Ele defende muito a liberdade religiosa, como todos os protestantes do período. Né? Não é à toa que ele é um protestante inglês. Ninguém tem nenhum jogável, né, dessa forma. Ou seja,
Outro tipo de acordo que é impossível é aquele acordo irrevogável nesse sentido, tá? Aí tem uma citação dele aqui que eu não preciso ler, vocês depois deem uma olhada. Daí ele cai no Kant, que é outro autor, como eu disse para vocês, que a princípio é um cara que defende direitos universais. Ele defende não como Locke, que vai na religião para achar sua argumentação. O Kant é muito mais complexo, muito mais profundo. Ele vai na razão para defender os direitos universais. Ele tem um termo que é... Peraí que eu até anotei aqui, que eu sempre esqueço esse termo dele. Como é que é? Deixa eu achar aqui o papel. Enfim, eu esqueci. Mas o Kant é um desses caras que pensa que existem princípios maiores que fundamentam a lei dos homens, tá? Eu não vou entrar no discutir Kant, porque é realmente pesado. Mas ele tem uma citação legal aqui que a gente pode olhar só para ver o que o Kant diz. Em uma época não pode... Não vou ler o Kant, porque o Kant é ruim de traduzir do português para o português, alvará do espanhol para o português. Vamos ver o que ele diz do Kant aqui, porque o resumo está mais fácil de entender. Peraí. Página 231. Aqui. Há uma geração piedosa, é uma geração religiosa, tá? Que crente numa religião. Há uma geração crente... Não se pode proibir superaditar a seguinte para uma fórmula doutrinal. Ou seja, o Kant ele era muito crítico à religião, tá? Então ele achava, assim como Locke, de que você não podia proibir uma pessoa de pensar em crítica religiosa. Ou seja, uma determinada geração que tem uma crença não pode proibir a sua geração seguinte de mudar de crença. Esse é o argumento. Para compreender qual princípio abstrato está em jogo nessas afirmações, consideremos uma afirmação paralela, colocada em um problema distinto. 65 anos depois de Kant, Stuart Mill escreveu que a máxima prática de deixar livres contratos não é aplicada, senão a grandes limitações em todos os compromissos a toda a eternidade. Né? O que o Mill quer dizer aqui é a mesma coisa que eles disseram antes. Você não pode fazer contratos eternos, tá? Que não podem ser mudados nunca. Pouco essa justificativa. Vamos passar para o próximo, vai, que aí tá... Eu não quero perder muito tempo nesse daí, porque ele é difícil. A gente gastaria muito tempo para discutir só esse pedacinho. Mas leiam e tentem puxar como é que eles desenvolvem esse argumento. Esse textinho do Kant aqui, o que é o What is Enlightenment, Wo ist Aufklärung, em alemão, é fenomenal. É um textinho muito curto, tem poucas páginas, que eu vou até botar para vocês lerem por conta própria aí. Tem, assim, 10 páginas o texto. É fenomenal. Em português, resposta à pergunta fundamental, que é o iluminismo. O iluminismo não é uma boa palavra, tá? Porque não se trata de iluminismo, se trata de esclarecimento. O que é o esclarecimento? O que é esse movimento filosófico chamado esclarecimento? Que a gente traduz como iluminismo, mas é uma tradução ruim. Porque trata-se de tornar claro, né, e não de iluminar as coisas, enfim. Aí a palavra melhor é enlightenment, que quer dizer esclarecimento. Enlightenment, né? Tornar claro. Vou botar para vocês, tá? É um textinho fácil de ler do Kant, é muito bom. Aí ele gasta um tempo para criticar a tese do Paine e do Jefferson, que é essa tese extremamente cética em relação a constituições. Deixa eu ver se tem uma parte boa aqui. Aí vamos seguir aqui, olha. Quase todos os teóricos dos começos da época moderna admiravam Solon, Licurgo, Pompílio e todos os outros grandes legisladores da antiguidade. Solon era o legislador de Atenas, né? O grande sábio que criou as regras de Atenas e tal. São legisladores míticos, quase como aquele figura que trouxe as pedras da Bíblia, os 10 mandamentos. Como é o nome do cara? Noé, eu não lembro, porque eu sou ruim de religião. É como se esses caras saíssem das brumas com a sabedoria dos deuses e trouxessem para a gente. O nosso constitucionalismo ele é muito mais terreno, a gente não pensa, né, o que os federalistas falavam, a gente não tem essa esperança de que a gente vai ter Solon, Licurgo,
né, ou Jesus Cristo na frente da nossa política. A gente precisa criar regras justamente para as pessoas que não sabem fazer política, né, que não são pessoas boas do ponto de vista moral, mas que mesmo assim elas vão produzir bons resultados, ou pelo menos não vão produzir maus resultados. A pergunta não é tanto se um constitucionalista pode assegurar as constituições do bom governo ao estabelecer leis mais ou menos inalteráveis. A pergunta é como justificar obrigações impostas para gerações posteriores, que as gerações posteriores não teriam oportunidade de consentir. É aquela ideia que eu falei para vocês, não se trata da geração 1 proibir a geração 2, ou a geração 2 está escravizada pela geração 1, mas da geração 1 proteger as gerações 3, 4, 5, 6 de serem escravizadas pela geração 2. Tá? O problema é mais complexo, é isso que ele está colocando nessa parte do texto aqui. Lá na frente ele fala isso de maneira mais clara, tá? Quando ele vai falar do Elster. Tá, vamos seguir na página 231. Ele vai falar um pouquinho de Hobbes, Baudin, Pufendorf e Rousseau, né, sobre a discussão de se a gente está obrigado por nós mesmos. Aquela discussão dos reis. Né, essa discussão sobre se uma geração pode controlar a outra, nessa parte do texto, ele recupera nas discussões do absolutismo medieval, antes de existirem constituições, tá? No sentido que a gente entende hoje. E aí ele vai procurar analogia à nossa discussão atual, na discussão que esses autores aqui fazem, sobre se é possível um rei amarrar ao rei seguinte. Porque na ideia do absolutismo cada rei é absoluto para fazer o que ele quiser. Né? Aí ele tem esse debate nesses teóricos medievais sobre em que situações um rei novo é obrigado a assumir as obrigações tomadas pelo rei anterior. Eu não vou recuperar o desenvolvimento dessa discussão, porque ela é tangencial ao nosso problema, mas ela é interessante de ver. Vamos seguir mais para frente. Mas trata-se dessa discussão medieval aqui, tá? Que é bem legal de ver. Por que uma geração pode obrigar a geração seguinte? Ele começa a chegar na justificativa dele, né? O que justifica, então? Aqui ainda é um pouco essa discussão dos reis, tá? Aqui tem uma parte boa, na página 236, que eu separei. Aí ele vai começar a entrar no que justifica uma geração amarrar a geração seguinte. Ele passa por essa discussão medieval dos reis, de que em situações onde um rei anterior pode sim amarrar o rei posterior. Depois aí ele vai chegar aqui, olha, a autoatadura é ilícita quando inclui uma diminuição da autoridade do rei. Em câmbio, ao contrário, ela é permissível desde que e se torna obrigatória desde que ela aumente a força do poder soberano. Ou seja, a obrigação que um rei cria, que aumenta a soberania do rei seguinte, ela tem que ser obrigatoriamente mantida pelo rei seguinte, justamente porque ela está aumentando o poder dele. Ele não pode ir contra, porque isso reduziria a soberania. E é papel do rei manter e aumentar a sua soberania do ponto de vista da teoria absolutista, tá? Essa lógica a gente pode trazer ela de modo análogo para o problema da democracia, naquilo que eu falei para vocês do Hard, do Eli, que justifica-se a atadura da democracia numa Constituição e o poder de um tribunal constitucional controlar a vontade majoritária, desde que essa atadura e esse controle sejam para aumentar mais ainda a vontade majoritária, né, a vontade da democracia. Então, você justifica, por exemplo, um tribunal constitucional intervir na legislação do Texas, nos Estados Unidos não vão fazer isso, tá? Mas seria esse o argumento, justamente para aumentar a vontade da maioria. Por quê? Porque quando o legislativo texano proíbe que entreguem água para as pessoas, proíbe que se vote nos domingos, torna a eleição não feriado, reduz o número de urnas eleitorais e aumenta o tempo de fila para as pessoas votarem, dificulta a eleição, de modo geral, quando uma Constituição, um Tribunal Constitucional,
vem desautorizar esse legislativo que foi majoritariamente eleito, você não está restringindo a maioria, você está melhorando a vontade democrática. É um pouco a mesma lógica do rei, que, de alguma forma, cria regras que aumentam a soberania do rei seguinte. E aí o rei seguinte está obrigado a respeitar essas regras justamente porque o poder dele só existe porque o rei anterior aumentou esse poder. Ele não poderia revogar essa autoridade, portanto. É um pouco nessa linha, tá? Ele faz essa conexão ali na frente, de maneira mais clara, bem aqui, ó. Como resposta a Jefferson, Madison negou essencialmente que uma Constituição fosse um peso morto ou uma obstruição. Os nexos não necessariamente as prisões constitucionais não necessariamente formam uma atadura. As limitações podem promover a liberdade, né? Então são limitações que habilitam, que aumentam o poder, que aumentam a liberdade. Nem sempre a gente se amarra para se prender, a gente se amarra para se constranger num determinado sentido, né? Quando vocês se matriculam num semestre, né, esse é um problema de racionalidade, né, típico da teoria da escolha racional. Quando você se matricula num semestre, você vai estar obrigado a assistir às aulas durante aquele período, você não está se proibindo de fazer outra coisa. Na verdade, você está se forçando a melhorar o seu conhecimento, a aprender mais, enfim, você está se habilitando a fazer mais coisas. Esse negócio da amarra vai ficar complicado, porque quando a gente estiver tratando de política, são grupos amarrando uns aos outros, tá? Não é o indivíduo, né? Esses autores gostam de fazer essa metáfora do indivíduo para o coletivo, e não é assim, né? Na política, na verdade, você tem um grupo que está amarrando o outro. Mas, mesmo assim, isso se justifica se for uma amarra para aumentar a vontade da maioria. Se for uma amarra para aumentar a vontade da maioria, tudo bem. Né? Se for uma intervenção do Poder Judiciário para melhorar a democracia, e no sentido, melhorar a democracia no sentido de aumentar a vontade da maioria, tá? E garantir as eleições, né? Coisas do tipo. Se é o presidente do TSE falando que esse negócio de voto escrito não pode, por quê? Porque quando você tem o voto escrito, você tem a possibilidade de interferência na vontade do eleitor, né? O miliciano pode pedir pro eleitor comprovação de que ele votou nele, seja com o recibo, se a máquina te deixa levar o recibo, mas mesmo que a máquina não te deixe levar o recibo, ele pode te obrigar a tirar uma foto, que é proibido, mas o cara consegue, né, lá com o celular dele de fininho, tirar uma foto. Então, se a máquina produz um comprovante de que você votou naquela pessoa mesmo, eu posso lá na frente pedir para olhar esse comprovante, falar, será que você votou nessa pessoa mesmo? E aí isso é uma forma de controle da vontade do eleitor. Então, quando o judiciário proíbe que isso seja feito, ele está melhorando a democracia. Ele está aumentando a democracia. Por quê? Porque ele está garantindo que a vontade do eleitor vai ser preservada. É um pouco essa linha de argumento, tá? Deixa eu ver a hora para. Ih, já. Hoje a gente estourou, né? Eu vou logo para o final, tá? Mas, assim, ele vai desenvolvendo esse argumento de várias formas, aos poucos chegando nessa coisa de que constituições servem para habilitar a democracia, e ele vai desenvolver isso de maneira mais clara no final do texto, naquela parte que eu falei para vocês marcarem, tá? Cadê? Fundadores e cidadãos, está aqui, página 247. A partir daqui, ele desenvolve o argumento de maneira mais redonda, né? Eu vou pegar algumas partes aqui só e a gente encerra a aula, tá? Depois de presenciar, o Payne e Jefferson se sentiram complacentes com... Payne e Jefferson eram críticos dessa coisa de uma geração atar as gerações seguintes, né? Depois de nós presenciarmos os suicídios de vários regimes democráticos, não podemos sentir essa mesma complacência. Ou seja, Payne e Jefferson, eles eram muito tranquilos e muito crentes de que cada povo iria decidir de maneira isenta e sempre melhorar a vida e melhorar o futuro e decidir em função da maioria e sempre respeitando a democracia, tá? Depois, é isso que o Holmes está dizendo para a gente estar atento. Depois de nós presenciarmos tantos suicídios democráticos no mundo afora, de lá para cá, a gente não pode ser tão complacente com essa coisa de que a maioria sempre vai decidir o bem da democracia. Começando pela França.
que o Paine tanto gostava, né? Que aquilo que a gente viu na aula passada, o regime, a Revolução Francesa, via um banho de sangue que terminou numa ditadura militar. Então, é isso que ele está chamando a atenção aqui. Só que o exemplo que ele vai usar aqui é a República de Weimar, né, que é o exemplo assim, muito estudado na história, porque foi o colapso da Alemanha, que tinha uma promessa de ser uma democracia e virou o nazismo. E pela via democrática, virou um regime nazista pela via democrática. Hitler foi eleito, né, todas as mudanças constitucionais que foram feitas foram aprovadas de maneira normal. Você até tinha um judiciário que existia com poderes políticos ali, que não fez nada. Então, fala. Achei que o colega ia falar. Então, ele cita aqui, ó, certo, é que o colapso da República de Weimar se deveu, em última instância, à deslealdade das elites com o artigo 48 da sua Constituição. Ou seja, ele fala, como Przeworski fala, que o fim da democracia alemã não tem a ver com a Constituição alemã, tá? Tem a ver com as elites, tem a ver com o fato de que as elites políticas todas resolveram partir para o autoritarismo. Porém, sem questionar a catástrofe de 33, sugere que o pré-compromisso constitucional e a política democrática não sejam tão antagônicos como às vezes creem Jefferson e Paine. Aqui é um paradoxo, não uma contradição. Aí ele vai, aqui nessa parte do texto, falar que você ter constituições que garantem o exercício da democracia podem, assim como Przeworski, tá, gente? Justifica-se constituições em relação a regimes democráticos, desde que essas constituições sirvam para ampliar a democracia. E só quando é isso, tá? Nesse ponto de vista. Qualquer coisa além disso é antidemocrático. Tá? Ele vai desenvolver esse argumento na... paradoxo, né? Até onde ir, até onde não ir, onde ficar, onde ficar. Que nem na matemática. Sabe aquelas equações de matemática que chega uma hora que elas degringolam? Então, até certo ponto, a racionalidade funciona. A partir dali, não. Por isso que ele chama de paradoxo. Você justifica o constitucionalismo a partir do ponto de vista da legitimidade democrática até certo ponto. Qual ponto é esse? O ponto que constituições servem para aumentar e habilitar e melhorar a democracia. Qualquer coisa a mais que isso é contraditório, que se torna contraditório. Até aí é paradoxal. Né? O paradoxo a gente resolve, a contradição a gente não resolve. É um pouco nessa linha que ele está falando. Mas eu te interrompi, Breno. Você queria falar mais, não? Não, amigo, não, era só esse comentário mesmo. É isso. Aí nessa parte do texto ele vai mostrar, né, um pouco essa justificativa, tá? Deixa eu só ver se eu pego mais uma partezinha aqui na página 252. Restrições que reforçam a democracia, né? Ele tem uma parte que já começa com esse título. Aqui, ó. Tribal pergunta. Tribal deve ser um autor. Esse autor eu não conheço. Se cremos na soberania do povo, por que aceitamos essas restrições? A resposta dada pelos criadores da primeira Constituição americana foi muito sensata. Não, Cecília é curta. Simples. Curta, pequena, né? Estas não são restrições, essas são o povo. Né? Esse sistema que a gente está criando é justamente para habilitar o povo a ocupar essas instituições. A gente não está limitando o poder do povo, pelo contrário, a gente está criando instituições que vão habilitar a participação do povo. Se a gente olhar para trás agora para a Constituição Americana desse período, onde escravo não votava, onde tudo que a gente sabe, né, o tal do colégio eleitoral, tem um monte de problema isso aqui, mas na época, para eles, aquilo ali era revolucionário, não tinha lugar nenhum no mundo que fazia desse jeito. Mais revolucionário que eles, só os franceses deram com os burros na água. A Constituição é um instrumento de autogoverno, uma técnica através da qual a cidadania se controla a si mesma. De que outra maneira poderia uma numerosa comunidade manejar seus próprios assuntos? Uma coletividade não teria propósitos coerentes à parte dos procedimentos para tomada de decisão. Ou seja, os procedimentos de tomada de decisão são justamente que habilitam a formação dessa vontade da maioria. O povo não pode atuar como uma massa uniforme. Aí ele vai usar o Carl Schmitt para fazer a crítica aqui, que o Carl Schmitt é muito mais forte nesse sentido. Ele vai dizer que o povo não existe, que o povo é uma invenção. Tá? Adversário declarado do constitucionalismo liberal desdenhou explicitamente dessas considerações. Como muitos outros, sustentou o mito da oposição fundamental
entre as limitações constitucionais e o princípio do autogoverno. Todo o esforço do constitucionalismo liberal está dirigido a reprimir o político, a controlar o político, a restringir o político, a impedir o político. Essa é a visão do Carl Schmitt, tá? Aí, que se vocês quiserem ver isso aqui com mais calma, leiam o outro texto, que eu não vou chegar nele hoje, mas que vai explorar o argumento do Carl Schmitt. Ele basicamente vai dizer que essas restrições, para funcionarem, elas precisam do poder. Então, não é o direito que cria o poder, é o poder que cria o direito. Então, o poder existe antes do direito, que é uma visão bem robesiana, bem maquiavélica da política, né? Ele pega um fato, que é o fato de que o poder anterior ao direito, não é o direito que fundamenta e cria o poder, mas é o poder que cria e sustenta e garante a existência do direito para justificar todo o seu sistema político massificado, nazista, essencialmente. Tá? Mas eu não vou... Ele vai trabalhar isso com a ideia de estado de exceção, tá? O Carl Schmitt, ele fala que a política funciona sempre em estado de exceção, porque é a regra que cria o direito e não o direito que cria... Desculpa, é o poder que cria o direito e não o direito que cria o poder. Mas, enfim, eu não vou... Carl Schmitt fica para outra hora. Deem uma olhadinha no texto lá que eu separei para vocês. Ele é super coerente, tá? Ele é sensacional. O Cláudio, que gosta de falar mal do Olavo de Carvalho, dizendo que o Olavo de Carvalho é o cachorro do Carl Schmitt, porque ele é um super autoritário, só que ele é um autoritário de péssima qualidade, quando você vai ler as coisas do Olavo de Carvalho. Né? O Carl Schmitt é um cara que escreve super bem. Vou pegar só uma citação aqui que eu grifei. Não tem nenhum sentido falar de governo popular a não ser através de uma classe de marco legal que permita ao eleitorado produzir uma vontade coerente. Né? Você tem eleições onde reduz-se a vontade coletiva à vontade individual do presidente ou à vontade coletiva menor do parlamento. Né? O sistema democrático ele serve para filtrar e reduzir a uma vontade única, porque não existe a vontade do povo, o povo não existe. Né? As eleições servem justamente para reduzir isso daí. Então, de certa forma, né, o sistema eleitoral e as regras constitucionais, elas habilitam o processo político. Sem elas, essas coisas vão estar sempre em disputa. Né? E lembrando que democracia não é só eleições, tá? Essa é a nossa visão moderna de democracia. Os gregos não faziam eleições, eles faziam sorteio. Se todo mundo é igual, tanto faz quem vai governar, certo? Isso é democrático também, né? Então o procedimento ele muda muito, tá? O que a gente chama de democracia, mas o fato daquilo estar colocado na Constituição habilita o exercício da vontade democrática, né? A gente não precisa discutir como vão ser feitas as eleições, porque está na Constituição já como elas vão ser feitas. A gente não precisa discutir se o nosso sistema eleitoral é um sistema majoritário ou um sistema proporcional, como vocês vão estudar mais para frente, né? O nosso sistema para eleição para a Câmara dos Deputados é um sistema proporcional, diferente do sistema americano, que é um sistema majoritário, que gera o bipartidarismo. Aqui o nosso contribui para o nosso pluripartidarismo. A gente não precisa discutir essas coisas, porque essas coisas estão na Constituição e elas vão dizer como é que a vontade democrática vai ser formada. Tá. E aí, mais para frente, ele vai levantar um ponto importante, que é a ideia de que instituições e constituições são justamente aquilo que nos liga ao nosso passado e ao nosso futuro. É a nossa ligação à nossa história, a nossa conexão com os nossos pais, os nossos avós, e vai ser a nossa conexão com os nossos filhos, os nossos netos no futuro. Tá? Isso está na parte do autopaternalismo, que é bem interessante, que é a próxima. Deixa eu só ver se tem uma parte aqui que eu botei uma exclamação. Esse texto, eu tenho ele todo grifado, aí é foda. Em outras palavras, os direitos não foram planejados tão somente para a proteção da minoria, mas também para a correção e a instrução da maioria. Então, a Constituição ela favorece o funcionamento da vontade majoritária e tal. Isso que eu já falei para vocês antes, tá? Tem uma parte mais para frente que ele vai falar expressamente aquela coisa do problema. O problema não é se a geração 1 pode amarrar e prender e escravizar a geração 2. Ou se a geração 2 deve permanecer amarrada àquilo que foi decidido pela geração 1. Não, o problema é mais complexo. Na verdade, se a geração 1 pode amarrar a geração 2 para proteger a geração 3, 4, 5, 6. Isso está bem aqui embaixo, ó,
a proibição da autoescravização. Eu acho que eu não grifei a parte que ele fala isso, mas está por aqui, tá? Ele vai dizer justamente essa proibição da autoescravização voluntária. Tá? E é nesse sentido que você consegue justificar a existência de constituições em democracias. Né? Desde que elas se prestem a aumentar e a habilitar a vontade democrática e a proteger o próprio regime democrático de se autodestruir, né? Que uma maioria presente possa escravizar as maiorias futuras, ou que um grupo que está no presente possa impedir que as eleições aconteçam no futuro, permanecendo assim para sempre no poder, né? Ou que um grupo que está no poder destrua a liberdade de imprensa, proíba um determinado grupo menor de participar das eleições, escravize um grupo de pessoas. Tudo isso aí é antidemocrático, no sentido de que, sim, foi decidido pela maioria, mas foi decidido em detrimento da democracia. Foi decidido destruindo o processo democrático. Porque o processo democrático não é só a vontade da maioria, mas é todo o processo que existe para formar e construir essa vontade da maioria. Que não é algo dado, é algo construído no processo eleitoral, tá? Na disputa política que se resolve no processo eleitoral. Então, nesse sentido, constituições são democráticas e contribuem para a existência e para que as democracias durem, né? Qualquer coisa além disso fica mais complicado de você botar no texto de uma Constituição, porque será uma restrição à vontade da maioria. E é difícil você justificar. No caso do Cláudio, ele acha uma outra justificativa, que é essa que não é bem uma justificativa, porque é uma coisa mais pragmática. Então, não estou justificando. Eu estou só mostrando que sem isso não funciona. Né? Então, não é justificativa, é uma explicação, não é uma justificação. Tá? O argumento do Cláudio lá no texto da aula passada. Ele fala que existem direitos que são ultra controversos e que, por mais que seja antidemocrático colocá-los na Constituição, se você não colocá-los na Constituição, não tem democracia, porque as elites não vão topar a disputa democrática. Eles vão partir para a guerra civil, para a luta armada na rua. Você não tem um regime estável. E entre eles está o direito de propriedade, mas está também a função social da propriedade, direitos sociais de linhas gerais. Mas, assim, são direitos que tem que estar nesse patamar de controvérsia. A controvérsia é tão grande que sem ela você não tem democracia. Não pode ser coisa pequena, né? Decisões de políticas públicas. Porque essas coisas pequenas, quando você coloca na Constituição, você está impedindo que os governos eleitos possam governar segundo a vontade de quem os elegeu. A gente vai ver esse problema melhor na próxima aula, tá? A gente discutiu um pouquinho na disciplina passada, a gente vai ver esse problema com calma na próxima aula em relação à Constituição Brasileira de 88. Tá? Tá bom. Passei muito da aula, vocês estão exaustos comigo hoje, desculpa. Tá, o exercício de hoje já, e aí tentem ler o material. O texto da próxima aula tá com um problema, tá faltando umas páginas do livro. Do texto principal que a gente vai ler, que é um artiguinho do Cláudio e do Rogério, sobre as constituições históricas brasileiras. Não se preocupem com essa parte que está faltando, tá? Sigam o que tem, e aí essa parte que está faltando, ela está bem melhor desenvolvida no outro texto, que é o texto complementar que eu coloquei, que também é do Cláudio e do Rogério, que é um artigo super premiado deles aí de 2006, que vai explicar a discussão sobre a nossa Constituição, né, por que a nossa Constituição é muito detalhada, como é que eles desenvolveram esse problema do ponto de vista teórico e construíram a metodologia que analisa o texto constitucional brasileiro e de qualquer Constituição do mundo, que eu fiz de vários países, como é que eles mostram o nível de detalhamento e por que esse nível de detalhamento é contrário a essa relação entre constitucionalismo e democracia. É contrário à própria ideia de democracia, porque você coloca na Constituição um troço que em tese, tem que ser objeto de disputa política de quem foi eleito. Né? E quem foi eleito vai implementar sua política pública de acordo com a vontade da maioria. Se você coloca na Constituição, você não tem como justificar isso e não tem como a pessoa fazer a sua política pública sem mexer na Constituição. Né? Isso é uma distorção na regra democrática. Isso é um problema. Você pode dizer, mas eu acho bacana que tem idade da aposentadoria, eu sou a favor de que tenha mais recurso para a saúde. Eu também sou, cara. Mas o fato de estar na Constituição gera problema, né? E a gente vai ver isso no próximo texto deles. Então, assim, o texto principal é o que fala das constituições históricas, porque eu quero mostrar para vocês
as comparações entre a Constituição do Império, a Constituição da Primeira República, a República Velha, a Constituição de 34, a Constituição de 37, que é do Estado Novo Varguista, a Constituição de 45, que é a primeira experiência democrática mesmo que a gente tem, depois a Constituição de 67, que é a do golpe militar, e depois a de 88. A gente vai comparar todas. Então, essa é a parte do livro que eu acho que é importante, do texto. É um texto dentro de um livro. Mas, assim, a justificativa teórica e metodológica desse texto está no outro. Tá nesse também, mas de forma resumida e está faltando algumas páginas. Então, se vocês forem ver assim, professor, está faltando página, já estou avisando. Tá, ignorem. Né? Fiquem na parte do que tem e deem uma olhadinha no texto complementar para vocês verem a discussão mais assim, teórica, metodológica de fundo, tá, do trabalho deles. Tá bom? Valeu, João. Então, boa tarde a todos. Espero que tenham gostado. Eu vou colocar o vídeo daqui a pouquinho da aula de hoje, que perdeu. E aí, até a semana que vem. Façam o trabalho e leiam o material. Falou, professor. Boa tarde. Beijo, beijo. Boa tarde.